Continuando com a nossa saga aqui, né, para tentar entender a maquete terraplanista do Renato, nós vamos fazer um videozinho resposta, né, para ficar um pouco mais ilustrativo do que a gente já conversou. Se você está chegando agora aqui, resumidamente a gente está discutindo aqui na maquete o tamanho da Austrália, aqui na maquete do Renatão aqui, né? Segundo a maquete do Renato, daqui até aqui tem a mesma distância, nem em tempo de voo, do que daqui até aqui. Se você quiser acompanhar aí, eu vou deixando o link aqui embaixo, o primeiro vídeo que a gente já está conversando, ele tem o início da nossa conversa para tentar entender essa maquete, beleza? Então vai estar ali na descrição, acompanhe o primeiro vídeo lá que você vai entender esse aqui, que é um vídeo resposta àquele primeiro, tá? Então vamos lá, vamos para a resposta aqui do Renato, né? Quando a gente estava conversando, aqui essa resposta dá para você acompanhar lá no vídeo, que eu vou deixar o link na descrição, né? Ele fala aqui que o platô, né, aqui no início aqui, ó, que o platô tem movimento de oeste para leste, né, e o voo na diagonal, o quilômetro é menor, pois o tempo se torna igual por causa do movimento do platô, né, de oeste para leste. Eu já não entendi direito aqui, mas vamos dar andamento para a teoria, tá? Vamos dar andamento aqui. Não ia dar certo, isso aqui já não vai dar certo. Se fizer demonstrar aqui, a gente vai demonstrar, já não ia dar certo. Mas vamos dar andamento. Aí perguntei, opa, vamos lá então, né? Deixe-me ver se eu entendi a sua colocação. A sua tese é que o avião contorna a Terra no sentido de rotação, ele demora mais tempo, já que no sentido contrário ao de rotação, né, ou como ele chama, movimento do platô ali do disco, né, ele leva um tempo menor para fazer o mesmo trajeto. É isso aí? E ele responde que no sentido da rotação, sim, né, que leva mais tempo, por causa do movimento da Terra. E no sentido contrário, leva menos tempo. Igual a rota Santiago-Sydney. Essa rota aqui é muito famosa, né? Porque ela detona por completo aí o modelo da Terra plana, né? Esse voo aí impossível vindo para o sul, passando ali nos limites ali do Círculo Polar Antártico, né? Mas enfim, vamos lá, vamos tentar entender. Bom, primeiro, vamos começar do fim para o começo aqui, né? Vamos para o final aqui da história. Eu separei aqui para a gente entender. Aqui é a rota, né? Santiago-Sydney, está aqui demonstrado no mapa. Eu vou colocar o mouse aqui. Essa linha é apenas uma distância que eu peço que desconsidere, né? Que eu acabo fazendo automaticamente. A rota é essa aqui. É essa geodésica, tá? Que sai aqui, né? Onde fica Sydney, né? Ela faz essa geodésica, que a gente está aqui numa distorção de um globo para um mapa plano, por isso que essa geodésica, por isso que ela tem essa distorção, né? E chega aqui a Santiago, né, no Chile. O mapa não é muito detalhado, tá o nome argentino ali, mas aqui na realidade é Santiago, beleza? É mais pra gente entender. Aqui sim a gente tem o detalhamento da história. Aqui, ó. Rota de voo 11.343 km,9, né? 13 horas e 50 minutos. Tá aqui. Não fala, o tempo de voo é o mesmo, se você for de um lado ou for de outro. Não muda, tá? O que pode acontecer é falar assim, mas Leandro, vai pegar um voo para... qualquer aí, um voo aleatório aqui, e fala, olha só que diferença, uma diferença de meia hora de um voo para o outro. 40 minutos. O que acontece muito, eu não estou nem falando de escalas, tá? A escala é uma outra situação. O que acontece muito são as cartas de voo. Quando você faz o plano de voo, você tem, por exemplo, uma carta de aproximação de determinado aeroporto, tá? É lógico, se você for ter um movimento de um aeroporto, como, por exemplo, de Congonhas em São Paulo, né? Guarulhos, apesar de Guarulhos ter um grande fluxo ali, né, de capacidade, mas você tem aeroportos mais movimentados e com aproximações mais complicadas também, né? Então a carta de aproximação muda sim. Às vezes você tem, por exemplo, para ir de um ponto A para o ponto B uma distância aí de 5 horas, por exemplo, e do ponto B de volta ao ponto A você pode ter 5 horas e meia. Isso no plano de voo, tá? Não estou nem comentando sobre condições atmosféricas, os ventos, não estou nem falando sobre isso, que isso aí vai variar de voo para voo, claro, né? Claro. E existem, inclusive,
condições atmosféricas quase que fixas, né? Ventos que já são aí conhecidos, que são considerados, já inclusive tem plano de voo, mas isso aí é muito específico, não vamos entrar nesse ponto. Vamos nos ater aí principalmente às cartas de aproximação dos aeroportos. Então, às vezes, você vai entrar numa fila. Então, essa previsão de fila, de fluxo do aeroporto, já está prevista, às vezes, no plano de voo. Mas vamos supor que não existisse isso, que era chegar, pousar e levantar voo, dos dois não tivéssemos nenhuma condição atmosférica adversa, nós teríamos exatamente isso aqui, ó, o tempo de voo programado, que é o estimado. Rota de voo, a quilometragem é a mesma e o tempo de voo é o mesmo. Não tem, você pode procurar aqui, ó, não vai ter na volta aqui, não vai ter diferença alguma. Esse aqui a gente está falando de Sydney para lá, e quando você fala de Santiago, saindo de Santiago para Sydney, a história é a mesma, não tem diferença nenhuma, até porque já tem as informações lá em cima, o site nem repete, tá? Ele coloca aqui a latitude, a longitude de Santiago, a hora local, né? Para as comparações, tudo. Mas a questão de rota, essas informações aqui, ó, por exemplo, ó, Sydney também tem as mesmas informações. Mas a questão de rota de voo, o site só coloca uma vez. Né? Por que ele vai repetir isso aqui? É a mesma coisa, de ida e na volta. Né? Isso, Renato, chama-se inércia. Tá? Inércia é algo que explica isso. Na realidade, tudo que está na atmosfera terrestre está girando junto com a Terra, né? Nos seus 1.600 e vamos arredondar em 1.670 km por hora, né? Então tudo está rodando junto. E no modelo do Renato, pasmem, né? Eu fiquei surpreso, vou ser sincero, Renato, nessa você me surpreendeu. O modelo do Renato não tem uma terra plana estacionária. O modelo do Renato, ele tem uma terra plana fixa, rotativa, ela não é estacionária. Eu até separei aqui, deixa eu só fazer um adendo aqui, ó. Esse aqui eu ia separar um voo aqui de Sydney para Santiago, tá vendo? Para demonstrar aí exatamente aquilo que eu estava falando sobre diferença de tempo, mas infelizmente a viagem está restrita por conta do coronavírus. Está aqui, ó. Há uma restrição de viagem do governo relacionada ao Covid-19. Como eu não faço assinatura do Flight Radar, por exemplo, eu não tenho conhecimento de como pegar dados de voos anteriores, antigos, para fazer uma comparação, entendeu? Somente os voos atuais. E atualmente essa rota está restrita por conta do Covid. Tá bom? Senão eu já poderia demonstrar aqui mesmo essa questão que tanto faz ir de Santiago para Sydney ou de Sydney para Santiago, que o tempo vai ser o mesmo. O que vai mudar pode ser ali a carta de voo, algumas condições atmosféricas, como a gente falou, e a aproximação. Às vezes você tem uma aproximação de um aeroporto que é muito mais rápida que a de outro, por isso que tem uma diferença no tempo de voo. Tá? Então é isso aí. Vindo aqui, ó, eu estava falando sobre a inércia. Renatão, me explica para mim então aqui como que isso aqui pode acontecer, ó. Explique para mim aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. É uma cama elástica. Ela está sendo aí rebocada por um trator. Vou voltar, o vídeo é bem curtinho que tá aqui. Vou voltar aqui, ó. Tá vendo? E o rapaz pulando. Ele pula na cama elástica. O que acontece? Ele cai na cama elástica. Ele não cai para trás aí do transporte. Olha lá. Vamos colocar de novo aí, ó. Olha lá. Tá vendo? O trator vai rebocando. E ele cai exatamente na cama elástica. O que é isso aqui, né? O que a gente pode tomar dessa história aqui? O que a gente pode pensar a respeito disso aí? Desse experimento maçônico Illuminati, né, Renatão? É a mesma coisa que você considerar que dentro de um ambiente, como por exemplo um ônibus ou um avião, vamos pegar um ônibus, o mesmo avião vai até porque a velocidade é maior, você voando ali a 900 km por hora, se você está lá na primeira fileira do avião e você por brincadeira joga o seu celular para o alto assim, né, tá até na altura ali do bagageiro, ali das bagagens de mão, o que acontece com o seu celular? Ele vai cair no seu colo, ou ele vai bater na parede lá atrás do avião? Porque ele saiu da sua mão, o avião está se deslocando a 900 por hora, o celular vai sair da sua mão, ele não vai ter sustentação nenhuma ali de algo material, né? Assim ele vai estar no ar, suspenso no ar. O que acontece? Ele cai no seu colo, ou ele bate na parede lá atrás? E o mesmo pode ser dito de um ônibus, tá? Um ônibus viajando aí a 110 por hora, aí numa rodovia dessas modernas aí, 100, 110 por hora,
Se você está sentado lá na primeira fileira do ônibus e faz esse teste, joga o celular, o ônibus vai parar no banheiro lá atrás ou ele vai cair no seu colo, o celular? É lógico que vai cair no seu colo. Por quê? Porque tudo aquilo que tem movimento dentro do ônibus ele vai estar andando junto com o ônibus, né? E é isso que acontece também nesse experimento. Assim, Renatão, tudo que está na sua Terra, né? Aí a gente pode falar, né, na sua tese da Terra platô rotativa ou na Terra vai estar girando junto com ela. Por isso que essa velocidade ela não pode ser considerada dessa forma que você está colocando, né? Se fosse assim, era só um helicóptero levantar voa lá vamos por aqui em São Paulo, o helicóptero levanta voo, fica voando 12 horas ali, paradinho no ar, e espera chegar a Japão, né? Vai estar lá, Japão, Austrália ali, e vai descer lá do outro lado do mundo. E não é isso que acontece. A gente sabe que se o helicóptero levantar e pairar, ele vai acompanhar, ele vai ficar exatamente sobre o H do L ponto ali, o tempo que for necessário, né? Por quê? Porque ele está girando junto com a atmosfera terrestre, tá bom? Então é isso que acontece, tá? A maquete aqui do Renato, eu até separei aqui, ó, ela fica virando, tá vendo? Ó, esse aqui é o vídeo dele, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela vai girando de um lado para o outro aí, né? Então, não sei, eu não entendi. Não é muito, acho que o Sol que se movimenta, é a Terra. Nas outras a Terra é parada, o Sol que gira por cima, do Renato tá aqui. Mas só para comprovar aqui, Renatão, ó, eu fiz uma separação rápida aqui, até pro vídeo que já tá bem longo aqui, ó. A gente tem aqui, ó, que a Terra se roda aqui a aproximadamente 1.675 km por hora. Aqui tem uma tabelinha, né, de qual seriam as rotações a depender da latitude onde a gente está. Brasília, São Paulo, Porto Alegre, a 1.450 km por hora. Tá? Então essa é a velocidade. E essa aqui, gente, eu peço só desculpa, eu só não vou mostrar esse comentário que foi feito num grupo de WhatsApp, que eu participo e que o Renato está também. Ele está lá num grupo lá de conspiração, lá, que a gente combate conspirações, o Renato entrou lá e ele dá os seus pitacos lá dentro lá. E falou que, ó, que o platô dele também roda nessa mesma velocidade aqui, de 1.670 km aí. Acho que ele colocou 1.667, tá? Lá no grupo. Então eu separei aqui, ó, se você for nessa teoria do Renato aí, a Terra então está rodando, né, de oeste para leste a 1.667 km por hora. E eu separei aqui um Airbus. Olha aqui o Airbus, que bonitinho o nosso Airbus. O mesmo avião que a gente já falou lá no primeiro vídeo. Ó, o Airbus ele vem aqui na velocidade máxima de 871 km por hora, tá vendo aqui? Olha lá, 871 km por hora. É a velocidade máxima do Airbus A320. Então vamos pensar o seguinte, na teoria do Renato, né? O que acontece? A gente tem aí um avião que voa a 871 km, e se ele for no sentido de rotação da Terra ou do platô, como ele falou, ele está a 871. Se a Terra roda a 1.700 quase, olha só o que vai acontecer, o avião vai voar de ré. Na realidade ele vai voltar, porque a Terra vai rodar mais rápido do que o avião tem capacidade. Não é isso? O avião a 871 e a Terra rodando no mesmo sentido que o avião está indo a 1.700 quilômetros, nós vamos ter aí quase 900 quilômetros de diferença, né, a favor da Terra. Então o avião vai estar voando de ré. Né? Para quem está aqui no observador, no chão, no solo, ele vai estar vendo o avião voltar de ré, porque não tem outra explicação. O avião não conseguiria acompanhar a velocidade que a Terra está, né? Ou eu estou errado? Né? Não sei. Então é essa que vai ficar agora a minha pergunta, Renato. Explica aí para mim como que pode, né, o Airbus A320 voar no sentido de rotação de Sydney, lá no primeiro vídeo, de Sydney até Perth, ele vai voar em 871 quilômetros, né? E a Terra vai fazer o mesmo sentido de rotação, só que eu vou colocar até uma velocidade menorzinha um pouco aí, comparando mais ou menos com Porto Alegre, já que bem ao sul, né? A 1.400 km por hora. Então a gente vai ter aí mais ou menos 500 quilômetros, né, de diferença a favor da Terra. Então é isso que acontece. Como que você explica para mim que o avião está voando de ré, para o observador que está aqui na Terra, voando de ré a 500 km por hora? Né? Explica isso aí para mim e a gente continua nosso papo, beleza?